Você está perdendo a sua vida de todos os dias, nos primeiros minutos da manhã. E o pior, você nem percebe. Existe um momento silencioso logo quando você acorda, em que sua mente ainda está pura, intacta. Mas em segundos, você entrega isso de graça, para notificações, para problemas, para a ansiedade de outras pessoas. E a partir daí, seu dia inteiro já foi decidido. Você não escolhe mais, você só reage. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se alguém tivesse controle sobre a sua mente logo ao acordar, isso não seria perigoso? Pois é exatamente isso que está acontecendo. E se você não assumir o controle nesse exato momento, você vai continuar vivendo no piloto automático, sem nem perceber. Mas hoje, isso muda. Capítulo 1. A fortaleza invisível. Existe uma estrutura dentro de você que ninguém vê, mas que define absolutamente tudo. Não é o seu corpo, não é o seu dinheiro, não é o seu ambiente, é a sua mente. Agora imagine isso com clareza, não como algo abstrato, mas como uma fortaleza real, alta, antiga, silenciosa. Uma cidadela construída ao longo dos anos com cada pensamento que você repetiu, cada decisão que você tomou e cada hábito que você permitiu permanecer. Lá dentro estão os ativos mais valiosos que você possui: sua atenção, sua disciplina, sua capacidade de escolher. E é exatamente por isso que ela está sob ataque, todos os dias, sem exceção. Mas aqui está o detalhe mais perigoso. O inimigo não chega fazendo barulho. Ele não invade quebrando portões. Ele não precisa escalar muralhas. Ele entra quando você deixa, e você deixa, todas as manhãs. No exato momento em que seus olhos se abrem, existe uma fração de tempo onde tudo ainda está sob seu controle. Um instante puro, sem ruído, sem pressão, sem interferência. Mas esse instante dura quase nada, porque antes mesmo de você se levantar, você já entregou o controle. Você pega o celular, você abre notificações, você consome problemas que nem são seus. E naquele momento, sem perceber, você abriu os portões da sua própria fortaleza. A partir daí, o padrão está definido. Seu foco não é mais seu humor não é mais seu dia já não pertence a você. Você passa o resto das horas reagindo, respondendo, se defendendo, tentando recuperar um controle que já foi perdido logo no início. E então vem a dúvida: por que eu me sinto cansado tão cedo? Por que eu não consigo manter foco? Por que parece que estou sempre atrás? A resposta é desconfortável, mas simples. Você nunca assumiu o comando. Você começou o dia sendo invadido e passou o resto dele tentando sobreviver. Mas isso não é inevitável. E também não é falta de força de vontade. É falta de estrutura. Porque ao longo da história, existiram pessoas que entenderam exatamente esse problema. Muito antes de existir celular, redes sociais ou qualquer distração moderna. Eles perceberam algo que a maioria ainda ignora. Se você não controla o início do seu dia, você não controla nada. E foi a partir disso que surgiu um sistema. Não um truque, não uma motivação passageira. Um sistema, baseado em disciplina mental, clareza e domínio interno. Um código de comportamento que transforma a manhã de um momento de fraqueza em um ponto de poder. E é exatamente isso que você está prestes a construir. Não uma rotina comum, mas uma defesa. Não um hábito qualquer, mas um mecanismo de controle. Porque a verdade é direta. Você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais comando. E tudo começa antes mesmo de você sair da cama. Capítulo 2, Ritual 1. A primeira vitória do dia. Existe um momento extremamente curto, quase invisível, que decide o tipo de pessoa que você será naquele dia. Ele acontece todos os dias, sem exceção. E a maioria das pessoas perde esse momento, sem nem perceber. É o instante em que o alarme toca. Parece algo simples, automático, rotineiro.
Mas não é. Aquilo não é apenas um som. Aquilo é uma pergunta direta, silenciosa e brutal. Quem está no controle? De um lado, existe a versão de você que quer evoluir, que quer construir algo maior, que sabe exatamente o que precisa ser feito. Do outro lado, existe a versão que busca conforto, que quer mais 5 minutos, que sempre encontra uma justificativa para adiar. E naquele exato instante, essas duas versões entram em conflito. Não existe meio termo. Ou você levanta ou você negocia. E toda vez que você negocia, você perde. Pode parecer exagero, mas não é. Quando você aperta o botão soneca, você não está apenas dormindo mais alguns minutos. Você está ensinando ao seu cérebro um padrão. Você está reforçando a ideia de que o desconforto deve ser evitado, de que o impulso momentâneo tem mais valor do que o compromisso assumido. E esse padrão não fica restrito à cama. Ele se espalha. Ao longo do dia, você vai repetir esse mesmo comportamento em outras áreas. Vai adiar decisões, vai evitar tarefas difíceis, vai escolher o caminho mais fácil, mesmo sabendo que não é o melhor. Tudo porque você começou o dia com uma concessão. Agora pense no oposto. Quando o alarme toca e você levanta sem pensar, sem negociar, sem justificar, sem dar espaço para a dúvida, algo muda. Você cria uma ruptura, uma quebra de padrão. Você envia uma mensagem clara para si mesmo. Eu não sou governado pelo que eu sinto, e isso tem um impacto real. Não é apenas mental, é biológico. Quando você age imediatamente, você ativa regiões do cérebro ligadas à tomada de decisão e autocontrole. Você fortalece o circuito da disciplina. É como se você ganhasse uma vantagem invisível, logo no início do dia. Uma pequena vitória que altera tudo o que vem depois. E aqui está o ponto mais importante. Essa vitória não depende de motivação. Ela não depende de energia. Ela depende de uma única coisa: decisão antecipada. Você não decide levantar na hora que o alarme toca. Você decide antes, na noite anterior. Você define o horário e assume um compromisso inegociável, sem espaço para discussão interna. Porque no momento em que você acorda, você não está em condição de negociar. Seu cérebro está vulnerável. Seu corpo quer economizar energia. Seu instinto busca conforto. Se você abre espaço para diálogo, você já perdeu. Por isso a regra é simples. Quando o alarme tocar, você levanta, não pensa, não avalia, não questiona. Ação imediata. É quase mecânico. E pode parecer pequeno, insignificante até. Mas não é. Porque essa é a primeira prova do dia. E vencer essa prova muda a forma como você encara todas as outras. Você não começa mais em desvantagem, você começa em controle. E pessoas que começam o dia em controle raramente terminam o dia perdidas. Capítulo 3. Ritual 2. Ordem no caos. Antes de você tentar controlar sua vida, existe uma pergunta desconfortável que precisa ser respondida. Você consegue controlar, pelo menos, o seu próprio ambiente? Parece simples, parece até irrelevante. Mas aqui está a verdade que a maioria ignora. O caos externo é um reflexo direto do caos interno. Olhe ao seu redor agora, seu quarto, sua mesa, seu espaço. Tudo fora do lugar, bagunçado, desorganizado. Então não se engane, sua mente está exatamente assim. Porque o ambiente não é neutro, ele está constantemente te influenciando, mesmo quando você não percebe. Agora imagine o seguinte cenário. Você acorda, já venceu o primeiro ritual, saiu da cama, mas ao olhar ao redor, encontra desordem, roupas jogadas, cama bagunçada, objetos espalhados. Sem perceber, seu cérebro registra isso como nada está sob controle. E esse pequeno sinal, silencioso, começa a contaminar o resto do seu dia. Decisões ficam mais confusas, a mente fica mais pesada,
A disciplina enfraquece. Tudo isso antes mesmo de você sair do quarto. Agora vem a virada. Existe um gesto simples, quase ridiculamente simples, que quebra esse ciclo. Arrumar a cama. Sim, algo que parece pequeno demais para importar. Mas aqui está o que realmente acontece quando você faz isso. Você cria ordem, onde antes havia caos. E isso envia uma mensagem poderosa para o seu cérebro. Eu tenho controle. Essa não é apenas uma tarefa doméstica, é um comando psicológico. É a primeira vitória concreta do seu dia. E vitórias, por menores que sejam, se acumulam. Agora, entenda o efeito dominó que quase ninguém percebe. Quando você começa o dia concluindo uma tarefa, seu cérebro registra progresso. E quando há progresso, surge motivação. E quando há motivação, a ação continua. Uma tarefa leva a outra, uma decisão leva a outra, e de repente, o seu dia começa a se alinhar. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Quando você organiza o seu ambiente, você reduz o ruído mental. Menos distração visual. Significa mais clareza cognitiva. Menos bagunça externa. Significa menos fricção interna. Você pensa melhor, age com mais precisão e sente menos peso psicológico. Agora vamos elevar isso para outro nível. A maioria das pessoas tenta organizar a vida inteira, sem conseguir. Carreira, dinheiro, relacionamentos, tudo parece fora de controle. Mas ignoram o ponto mais óbvio. Elas não conseguem nem organizar o próprio quarto. E isso não é julgamento. É lógica. Se você não domina o pequeno, não sustenta o grande. Então o ritual 2 não é sobre perfeição. Não é sobre deixar tudo impecável. É sobre estabelecer um padrão. Onde eu tenho controle, eu exercito controle. Sem desculpas, sem negociação. Agora vem o ponto que separa quem entende de quem aplica. Você não arruma a cama porque precisa. Você arruma a cama porque está treinando quem você está se tornando. Uma pessoa que termina o que começa. Uma pessoa que cria ordem mesmo quando não quer. Uma pessoa que não espera motivação para agir. Isso muda completamente o jogo. Porque disciplina não nasce em grandes decisões. Ela nasce em pequenos atos repetidos. Agora imagine isso ao longo do tempo. Dias viram semanas, semanas viram meses. E aquela pequena ação, aparentemente insignificante, se transforma em identidade. Você não é mais alguém tentando se organizar. Você é alguém que vive em ordem. E isso reflete em tudo. Trabalho, foco, resultados. Então amanhã, quando levantar, antes de qualquer outra coisa, olhe para sua cama e faça algo simples, algo rápido, algo direto, mas faça com intenção, porque naquele momento você não estará apenas arrumando lençóis, você estará organizando a sua mente e dando o primeiro passo real para dominar o seu dia. Capítulo 4, Ritual 3, o jejum de dopamina. Existe um momento silencioso, quase invisível, que define o rumo de todo o seu dia. Não é quando você toma café, não é quando você começa a trabalhar, é antes disso. É o exato instante em que sua mão se move, quase automaticamente em direção ao celular. E aqui está o problema brutal, que quase ninguém percebe. Nesse momento, você não está apenas checando notificações. Você está entregando o controle da sua mente. Pense comigo com total honestidade. Você ainda nem saiu da cama, nem decidiu quem você quer ser naquele dia e já está consumindo a vida de outras pessoas, opiniões, notícias negativas, problemas que não são seus, expectativas que você nunca escolheu. Você abre os olhos e imediatamente entra no modo reação, e uma mente reativa nunca constrói nada relevante. Ela apenas sobrevive. Agora entenda o que realmente está acontecendo no seu cérebro. Quando você rola o feed logo cedo, você recebe pequenas doses de dopamina, rápidas, fáceis, artificiais.
Isso cria um padrão perigoso. Seu cérebro começa o dia sendo recompensado por não fazer absolutamente nada de útil. E a partir desse momento, qualquer tarefa que exija esforço real, trabalhar, estudar, treinar, parece pesada, difícil, quase insuportável. Não porque ela seja difícil de verdade, mas porque você já viciou seu cérebro em facilidade logo na primeira hora do dia. Isso não é um hábito ruim, isso é sabotagem cognitiva. Agora vem a virada. Os estoicos, mesmo sem smartphones, já entendiam esse princípio de forma assustadoramente precisa. Eles sabiam que a mente precisa ser protegida antes de ser exposta, porque aquilo que entra primeiro molda tudo o que vem depois. Então aqui está o ritual. A primeira hora do seu dia não pertence ao mundo. Ela pertence a você, sem notificações, sem redes sociais, sem e-mails, sem distração. Isso não é isolamento, isso é estratégia. Porque nesse silêncio, algo raro acontece. Sua mente desacelera. Os pensamentos deixam de ser ruído e começam a fazer sentido. Você começa a ouvir algo que quase nunca escuta. Você mesmo. Ideias surgem, clareza aparece, e aquela sensação de ansiedade difusa simplesmente diminui. Mas aqui está o ponto que separa quem tenta de quem realmente transforma a vida. Vai ser desconfortável. Você vai sentir vontade de pegar o celular. Vai sentir que está perdendo algo. Vai quase criar desculpas na sua cabeça. Isso não é coincidência, isso é dependência. E toda dependência reage quando é cortada. Mas é exatamente aí que está o crescimento, porque cada minuto que você resiste, você recupera um pedaço da sua atenção. E atenção é poder. Agora imagine isso acontecendo todos os dias. Você acorda e não é mais invadido pelo mundo. Você constrói o seu estado mental antes de qualquer interferência externa. Você deixa de ser reativo e passa a ser intencional. E isso muda tudo. Seu foco melhora, sua ansiedade diminui, suas decisões ficam mais claras. Não porque o mundo mudou, mas porque você parou de deixar ele entrar sem permissão. Então aqui vai um desafio direto. Amanhã, quando acordar, não toque no celular por 30 minutos. Só 30. Observe o que acontece. Se você conseguir isso, você já estará à frente de 90% das pessoas. E se transformar isso em hábito, você não apenas controla sua manhã, você começa a controlar sua vida. Capítulo 5. Ritual 4. Desconforto. Voluntário. Aqui está uma verdade que a maioria das pessoas evita, porque dói admitir. Você não está cansado. Você está acomodado. Não é falta de tempo. Não é falta de oportunidade. Não é falta de capacidade. É excesso de conforto. E conforto em excesso não relaxa você. Ele enfraquece você. Pense com frieza. Seu corpo foi projetado para sobreviver ao caos. Frio, fome, movimento, pressão. Mas a sua realidade atual? Cama quente, banho quente, comida fácil, zero esforço logo cedo. Você acorda e tudo ao seu redor diz: fique confortável. E quanto mais você obedece, mais fraco você fica. Isso não é motivação barata, isso é biologia. Seu cérebro começa a entender que evitar esforço é o padrão. E quando chega a hora de fazer algo difícil de verdade, trabalhar com foco, tomar decisões difíceis, enfrentar desafios reais, você trava, porque você treinou o seu corpo para fugir. Agora vem o ponto de ruptura. Os estoicos sabiam de algo que hoje foi esquecido. Se você não escolhe o desconforto, a vida escolhe por você. E quando ela escolhe, não pede permissão. Ela vem em forma de crise. Perda, fracasso, pressão inesperada. E aí não é treino, é sobrevivência. Então existe uma decisão que muda tudo. Você vai esperar a dor vir ou vai se antecipar a ela? É aqui que entra o ritual 4, desconforto voluntário. Não porque você gosta,
Mas porque você entende o jogo, agora esqueça a romantização. Isso não é sobre virar monge ou fazer algo extremo para aparecer. É sobre criar resistência real. E isso começa de forma brutalmente simples. Água fria, movimento, ação imediata. Quando você entra em um banho gelado, seu corpo entra em alerta. Respiração trava, coração acelera, mente grita, sai daí. Esse é o momento. Porque ali você tem duas opções: reagir como sempre reagiu, fugindo, ou assumir o controle, controlar a respiração, ficar mais alguns segundos, dominar o impulso. E quando você faz isso, algo muda, não só no seu corpo, na sua identidade. Você prova para si mesmo que consegue agir mesmo sob pressão. Agora amplifique isso. Se não for o banho gelado, é o treino. Sem aquecimento mental, sem negociação, você se move, flexões, agachamentos, corrida no lugar. O objetivo não é estética, é ativação. É dizer ao seu corpo: estamos vivos, estamos no comando, estamos prontos. E aqui está o detalhe que a maioria ignora. Quando você escolhe o desconforto logo cedo, todo o resto do dia parece menor. O trânsito irritante, menor. A pressão no trabalho, menor. Os problemas inesperados, menores, porque você já enfrentou algo difícil. Por escolha própria, você não começa o dia na defesa, você começa no ataque. Agora vem a parte mais importante e mais desconfortável de ouvir. Você já sabe disso. Você já ouviu sobre banho gelado, sobre exercício, sobre disciplina, mas não faz. E não faz por um único motivo. Você ainda negocia com o seu conforto. E enquanto você negociar, você perde. Simples assim. Porque o conforto sempre oferece argumentos melhores. Só hoje não. Você merece descansar. Amanhã você começa. E amanhã nunca chega. Então, aqui está a quebra definitiva. Pare de confiar na sua vontade. Comece a confiar na sua decisão. Vontade oscila, decisão permanece. Você não pergunta se quer, você executa, sem emoção, sem debate interno, sem drama. Porque disciplina não é sobre sentir, é sobre fazer, apesar de sentir. Agora imagine o efeito disso repetido todos os dias. Você começa a se ver diferente, mais forte, mais estável, mais resistente. Você para de fugir de desafios e começa a procurá-los, porque entende que é ali que você cresce. E nesse ponto, a maioria das pessoas já ficou para trás, porque enquanto elas continuam buscando conforto, você está construindo tolerância à dor. E quem tolera mais desconforto, domina mais áreas da vida. Então, amanhã, quando surgir a primeira oportunidade de escolher o fácil, faça o oposto, sem pensar demais, sem justificar, apenas execute, porque naquele momento você não estará apenas tomando um banho frio ou fazendo exercício. Você estará treinando algo muito mais raro, a capacidade de agir, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. E essa habilidade é o que separa pessoas comuns de pessoas imparáveis. Capítulo 6. Ritual 5. Memento Mori. Existe uma verdade que você evita todos os dias, não porque não sabe, mas porque no fundo sabe muito bem. Você vai morrer. Não daqui a muito tempo, não um dia, não quando tudo estiver resolvido. Você pode morrer antes de terminar este vídeo. Essa é a realidade que sua mente tenta esconder, a qualquer custo. E enquanto você ignora isso, você vive como se tivesse tempo infinito. Adia decisões, tolera o que odeia, permanece onde não cresce. Você troca dias inteiros da sua vida por conforto temporário, como se houvesse um estoque ilimitado de amanhã. Mas não há. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não está perdendo anos, você está gastando dias que nunca mais voltam. Este dia, hoje, ele já está indo embora. E não importa o que você faça, neste exato momento.
Você nunca mais terá acesso a ele. Agora pare por um segundo, sem distração, sem fugir. Olhe para sua mão, essa mesma mão que você usa todos os dias. Ela vai parar de se mover, vai esfriar, vai desaparecer. E ninguém escapa disso, nem ricos, nem inteligentes, nem disciplinados. A morte não negocia, ela não avisa, ela simplesmente chega. E quando chega, tudo que você deixou para depois acaba. Sem segunda chance, sem revisão, sem "eu começo amanhã". Agora vem a parte que a maioria não suporta encarar. Se hoje fosse o seu último dia, você viveria exatamente como está vivendo agora? Ou sentiria um peso imediato de tudo que está sendo ignorado? Projetos não iniciados, palavras não ditas, decisões adiadas. A verdade é dura. Você sabe exatamente o que precisa fazer, mas age como se tivesse tempo para não fazer. E é isso que o memento mori destrói. Ele arranca a ilusão, ele corta o excesso, ele revela o essencial. Porque quando você encara a morte logo cedo, algo estranho acontece. O que parecia urgente perde importância, o que parecia grande fica pequeno, o que você estava evitando se torna inevitável. Aquele problema que te consumia, insignificante. A opinião dos outros, irrelevante. O medo de errar, ridículo diante do fato de que você pode simplesmente deixar de existir. E nesse momento, uma nova forma de clareza aparece. Fria, direta, inquestionável. Você começa a ver o que realmente importa. E mais importante, você começa a agir, não por motivação, mas por lucidez. Agora entenda isso com profundidade. Memento mori não é sobre medo, é sobre prioridade. Não é sobre viver ansioso, é sobre parar de desperdiçar vida. Porque quando você aceita a morte, você para de brincar com o tempo. E o tempo é tudo o que você tem. Agora imagine viver assim todos os dias. Acordar sabendo que pode ser o último. Mas em vez de entrar em pânico, você entra em foco. Você escolhe melhor. Você fala o que precisa ser dito. Você faz o que precisa ser feito, sem enrolação, sem desculpa, sem distração inútil. Você se torna perigoso, não para os outros, mas para a sua própria mediocridade. Agora vem o ponto final, e talvez o mais desconfortável de todos. A maioria das pessoas só entende isso tarde demais, no hospital, na perda, no fim, quando já não há mais tempo para corrigir. Mas você ainda está aqui, ainda pode decidir diferente, ainda pode usar este dia como se fosse único, porque ele é. Então amanhã, quando acordar, antes de qualquer coisa, lembre-se, você não tem todo o tempo do mundo, você tem apenas hoje, e isso precisa ser suficiente. Se você realmente entender isso, você não vai precisar de motivação nunca mais, porque a urgência vai fazer o trabalho por você. Capítulo 7. Ritual 6. Premeditatio malorum. Existe um erro silencioso que destrói o dia da maioria das pessoas antes mesmo do meio-dia. E o pior, elas nem percebem que estão cometendo esse erro. Elas acordam, respiram fundo e pensam: hoje vai dar tudo certo. Parece positivo, parece saudável, mas na prática, isso é uma armadilha, porque o mundo real não opera com base nas suas expectativas. O mundo é caótico, imprevisível e muitas vezes indiferente aos seus planos. Você se torna frágil, qualquer atraso irrita, qualquer erro desestabiliza, qualquer pessoa difícil tira você do eixo. Não porque o problema é grande, mas porque você não estava preparado. Agora, entenda isso com precisão. O problema não é o que acontece, é o fato de você não ter antecipado. E é exatamente aqui que nasce o poder do sexto ritual. Premeditatio malorum. Antecipar o pior antes que ele aconteça. Mas não confunda isso com pessimismo. Isso não é pensar negativo.
Isso é pensar estrategicamente, é sair do modo ingênuo e entrar no modo preparado. Agora imagine um general indo para a guerra. Você acha que ele pensa, espero que nada dê errado hoje? Ou ele senta, analisa e pergunta, onde podemos falhar? Onde estamos vulneráveis? O que pode nos atingir? Ele prevê, ele simula, ele se prepara. E é por isso que ele não entra em pânico quando o ataque vem. Porque na mente dele, aquilo já aconteceu. Agora traga isso para a sua vida. Antes de começar o seu dia, você para por alguns minutos e pergunta, o que pode dar errado hoje? O trânsito pode travar, alguém pode te desrespeitar, algo pode sair completamente fora do plano. Agora vem a parte que muda tudo. Você não apenas imagina o problema, você ensaia a resposta. Visualize com clareza o trânsito parado e você mantendo a calma. O e-mail agressivo e você respondendo com controle. O erro inesperado e você ajustando sem drama. Você se vê agindo como gostaria de agir. E quando o momento real chega, não há surpresa. Não há reação impulsiva. Há execução. Porque você já esteve ali antes, na sua mente. Agora entenda o nível disso. A maioria das pessoas vive sendo atacada pelo inesperado. Você começa a viver preparado para ele. E isso muda completamente sua postura. Você não se desespera, não se vitimiza, não perde energia emocional à toa. Você se adapta rápido, frio, eficiente. Agora vem o ponto mais poderoso. Você deixa de ser controlado pelas circunstâncias e passa a ser guiado pela sua resposta. E isso é liberdade real, porque o mundo pode continuar caótico, mas você não precisa ser. Agora vamos ser diretos. Você já sabe como o seu dia costuma falhar. Você conhece os padrões, as pessoas que te tiram do sério, as situações que te estressam, os gatilhos que te fazem perder o controle. Mas até hoje, você apenas reage, nunca se preparou. E quem não se prepara, sempre paga o preço emocional mais alto. Então aqui está o ritual. Antes de sair para o mundo, você já passou pelo pior cenário, já decidiu como vai agir, já treinou sua mente, e isso cria algo raro, imunidade emocional. Os problemas ainda acontecem, mas não te abalam da mesma forma, porque você não está mais tentando controlar o mundo, você está controlando a si mesmo. Agora imagine isso aplicado todos os dias. Você começa a perceber padrões antes deles acontecerem. Você reage menos e age mais. Você se torna estável, enquanto todos ao redor estão instáveis. E nesse ponto, você entra em outro nível, porque enquanto os outros são surpreendidos, você já está preparado. E quem está preparado, domina o jogo. Então amanhã, antes de sair, faça algo que a maioria nunca faz. Espere que o dia não será perfeito. E decida com antecedência que você também não precisa que ele seja. Porque quando você elimina a ilusão, você ganha controle. E controle é o que separa pessoas comuns de pessoas inabaláveis. Capítulo 8. Ritual 7. A visão de cima. Existe uma prisão que você carrega todos os dias. E o mais perigoso, você acredita que ela é você. Essa prisão é a sua perspectiva limitada. Seus problemas parecem gigantes. Suas preocupações parecem urgentes. Suas emoções parecem absolutas. Mas tudo isso tem uma origem simples. Você está olhando a vida de perto demais. Tão perto que perdeu completamente a noção do todo. Agora eu quero que você faça algo diferente. Não apenas entenda, experimente. Feche os olhos por um instante e imagine. Você está sentado exatamente onde está agora, respirando, pensando, vivendo o seu dia agora. Comece a subir, devagar. Você se vê de cima, seu corpo ali, pequeno, parado. Continue subindo. O cômodo inteiro aparece. Objetos, paredes, espaço. Tudo aquilo que parecia grande já começa a encolher. Suba mais. Agora você vê a casa inteira, depois a rua.
carros passando, pessoas andando, cada uma delas com seus próprios problemas, que para elas parecem enormes, mas daqui de cima são apenas movimentos. Continue. Você sobe além da cidade. Prédios viram pontos, ruas viram linhas. Agora você vê tudo, uma imensidão, onde ninguém é o centro. E mesmo assim, lá embaixo, você ainda está lá, com suas preocupações, com suas tensões. Agora vá além. Veja o país inteiro, depois o continente e agora veja o planeta, uma esfera pequena, flutuando no vazio, sem ruído, sem urgência, sem drama, apenas existência. E então, observe com total honestidade. Onde estão seus problemas agora? Aquela mensagem que te incomodou, aquela situação que parecia insuportável, aquele medo que te paralisava. Eles desapareceram, não porque foram resolvidos, mas porque nunca foram tão grandes quanto você acreditava. Isso é o que a maioria nunca percebe. O sofrimento cresce quando a perspectiva encolhe e a liberdade aparece quando a visão se expande. Agora desça lentamente, volte para o seu corpo, para o seu ambiente, mas traga algo com você. A consciência de que você não é o centro do universo. E isso é libertador, porque se você não é o centro, você também não precisa carregar o peso de tudo, não precisa reagir a tudo, não precisa dramatizar tudo, não precisa transformar cada detalhe em um problema. Agora entenda o poder disso aplicado no seu dia. Aquilo que antes te irritava perde força, aquilo que te consumia perde intensidade, aquilo que parecia urgente se torna opcional. Você ganha espaço interno e com esse espaço vem a clareza. Você começa a escolher melhor suas batalhas. Você para de gastar energia com o irrelevante. Você deixa de ser refém de pequenas coisas. E isso muda completamente sua forma de viver. Agora vem o ponto mais profundo. A maioria das pessoas vive presa dentro da própria cabeça, presas em pensamentos repetitivos, presas em emoções automáticas, presas em narrativas que nem questionam. Isso cria uma ilusão de que tudo que elas sentem é real, mas não é. É apenas perspectiva, e perspectiva pode ser alterada, treinada, expandida. Esse ritual é exatamente isso, um treino para sair de si mesmo, para observar, sem se perder, para sentir, sem se afogar, para viver, sem ser dominado. Agora imagine aplicar isso diariamente. Você começa a perceber padrões, reações que antes eram automáticas, passam a ser opcionais. Você cria distância entre estímulo e resposta, e nesse espaço, você se torna livre. Agora pense com clareza. Quantos conflitos na sua vida existem apenas porque você estava perto demais da situação, levando tudo para o pessoal, reagindo no impulso, ampliando o que era pequeno? E se você tivesse visto de cima, provavelmente teria agido diferente, com mais calma, mais inteligência, mais controle. Então aqui está o desafio. Amanhã, quando algo te irritar, antes de reagir, pause e suba mentalmente. Veja a cena de fora, como um observador. Pergunte a si mesmo: isso realmente importa na escala da vida? Se a resposta for não, solte. Se a resposta for sim, haja, mas com consciência, porque agora não é mais impulso, é escolha. E isso muda tudo, porque quando você domina a perspectiva, você não elimina os problemas, mas impede que eles te dominem. E no fim, essa é a diferença entre viver reagindo e viver no controle. Capítulo 9. Ritual 8. O diário estoico. Existe um lugar onde a maioria das pessoas perde a própria vida, e não é no trabalho, não é nas redes sociais, não é nos problemas externos, é dentro da própria cabeça. Pensamentos repetidos, ideias confusas, medos que vão e voltam, sem nunca serem resolvidos.
um verdadeiro ruído mental constante. Agora, aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Se você não organiza sua mente, ela te controla. Simples assim. Porque pensamentos não direcionados viram distração. Distração vira indecisão. E indecisão vira estagnação. Você até quer agir, mas não age, porque não tem clareza. Agora vamos direto ao problema real. A maioria das pessoas pensa, mas não processa. Elas deixam ideias soltas, emoções misturadas, preocupações mal resolvidas. Tudo girando em loop. E isso consome energia mental o dia inteiro. É como tentar trabalhar com dezenas de abas abertas no cérebro. Lento, confuso, ineficiente. Agora vem a virada. Existe uma ferramenta simples, mas extremamente poderosa, que transforma esse caos em estrutura. Escrever. Mas não escrever de qualquer forma. Não é desabafar, não é reclamar, não é registrar o dia. É fazer algo muito mais profundo. Pensar no papel. Porque quando você escreve, você é obrigado a organizar, a dar forma ao que antes era abstrato, a transformar emoção em lógica. E isso muda completamente o jogo. Agora preste atenção nisso. Enquanto um pensamento está na sua cabeça, ele é instável. Quando vai para o papel, ele se torna concreto. E aquilo que é concreto pode ser analisado, questionado, ajustado, resolvido. Agora vamos tornar isso prático. O ritual é simples, mas poderoso. Você pega papel e caneta e responde 3 perguntas, sem enrolação, sem filtro, direto ao ponto. Primeira, qual é a única coisa que realmente importa hoje? Não 10 coisas, não uma lista infinita, uma, porque foco não é fazer mais, é eliminar o que não importa. Segunda, quem eu preciso ser hoje? Paciente, disciplinado, direto, calmo. Aqui você define sua identidade antes do dia começar, e isso muda como você reage a tudo. Terceira, o que está fora do meu controle e eu preciso aceitar. Essa é libertadora, porque grande parte da sua ansiedade vem de tentar controlar o incontrolável. Quando você escreve isso, você solta, você tira o peso, e sua mente fica mais leve, mais funcional. Agora entenda o impacto disso. Você não começa o dia perdido. Você começa com direção. Você não reage ao que aparece. Você executa o que decidiu. E isso cria uma sensação rara, controle interno. Agora vamos elevar o nível. O diário não é só planejamento, é confronto. Porque quando você escreve com honestidade, você se vê sem máscara, sem desculpa, sem auto-engano. Você percebe padrões, erros que se repetem, desculpas que você inventa, comportamentos que te sabotam. E isso pode ser desconfortável, mas é exatamente isso que transforma, porque você não pode corrigir o que não enxerga. Agora vem o ponto mais importante. A maioria das pessoas evita esse processo, porque pensar de verdade exige esforço e encarar a si mesmo exige coragem. Mas quem faz isso diariamente se torna diferente, mais claro, mais preciso, mais estratégico. Você começa a agir com intenção e não mais por impulso. Agora imagine isso ao longo do tempo, dias escrevendo, refletindo, ajustando. Você começa a construir algo poderoso, autoconsciência. E autoconsciência é a base de qualquer mudança real. Sem ela, você repete. Com ela, você evolui. Agora vamos ser diretos. Você já tem tudo dentro da sua mente. Ideias, respostas, soluções, mas elas estão enterradas no meio do ruído. O diário é a ferramenta que escava isso, que traz clareza, que transforma pensamento em ação. Então, aqui está o desafio. Amanhã, antes de começar o dia, pegue um papel e escreva, mesmo sem vontade, mesmo sem saber exatamente o que dizer. Comece, porque no início parece simples, mas com o tempo
Você percebe que não está apenas escrevendo, você está reprogramando a sua mente. E quem controla a própria mente não depende de motivação, depende de decisão. E isso coloca você em um nível que poucos alcançam. Capítulo 10. Ritual 9. Alimentando a alma. Existe uma diferença silenciosa, mas brutal, entre pessoas que evoluem e pessoas que permanecem exatamente no mesmo lugar por anos. Não é talento, não é sorte, nem mesmo disciplina no início. É algo muito mais simples. O que elas consomem todos os dias. Agora pare e responda com honestidade. O que você coloca na sua mente logo pela manhã? Notícias caóticas, vídeos curtos sem valor, opiniões rasas de pessoas perdidas, ou conhecimento que realmente eleva você? Porque aqui está a verdade que poucos têm coragem de encarar. A maioria das pessoas está mentalmente desnutrida e nem percebe. Elas alimentam o corpo, mas deixam a mente em jejum de profundidade. E depois se perguntam por que pensam raso, por que não têm clareza, por que não conseguem tomar decisões melhores. Mas como poderiam? Elas estão consumindo lixo mental diariamente. Agora vem o ponto que separa completamente os níveis. Pessoas comuns consomem distração. Pessoas que evoluem consomem direção. E isso não acontece por acaso. É escolha intencional, diária. Agora imagine dois cenários. Primeiro cenário, você acorda, pega o celular e passa 20 minutos absorvendo conteúdo aleatório. Quando termina, sua mente está fragmentada, atenção dispersa, sem foco. Segundo cenário, você acorda e dedica 10 minutos para ler algo profundo, um pensamento forte, uma ideia que atravessou séculos, um princípio que já foi testado por mentes extraordinárias. Agora sua mente está alinhada, focada, elevada, mesma pessoa, mesma manhã, resultados completamente diferentes. Agora entenda isso com clareza. Você não pensa melhor por acaso. Você pensa melhor pelo que consome. E é por isso que esse ritual é tão poderoso. Porque ele redefine o padrão da sua mente logo no início do dia. Agora vamos elevar ainda mais. Quando você lê algo de alto nível, você está, literalmente, conversando com mentes superiores. Pessoas que já enfrentaram o caos, que já lidaram com pressão, que já pensaram profundamente sobre a vida e deixaram isso registrado, não para entreter, mas para ensinar. E enquanto a maioria está distraída, você está aprendendo diretamente com esse nível de pensamento. Isso cria uma vantagem silenciosa. Você começa a enxergar coisas que outros não veem, a tomar decisões mais inteligentes, a reagir com mais controle, a pensar com mais profundidade. E aos poucos, a diferença começa a aparecer. Agora vem o ponto mais desconfortável. Se você não escolhe o que consome, alguém escolhe por você. E normalmente, esse alguém quer apenas sua atenção, não sua evolução. Então você precisa decidir. Você quer ser entretido ou quer ser transformado? Porque não dá para ter os dois no mesmo nível. Agora vamos ser práticos. O ritual é simples. Todos os dias, você separa 10 a 15 minutos para alimentar sua mente com algo que realmente importa. Pode ser filosofia, psicologia, estratégia, conhecimento atemporal. Não importa tanto o tema, importa a qualidade, importa a profundidade, importa o impacto. Agora aqui está o detalhe que muda tudo. Não é sobre quantidade, é sobre absorção. Uma única ideia bem compreendida pode mudar completamente sua forma de agir. E isso vale mais do que consumir horas de conteúdo vazio. Agora, imagine isso ao longo do tempo. Dias consumindo conteúdo de alto nível, semanas absorvendo ideias profundas, meses refinando sua forma de pensar. Você começa a se destacar, não porque quer aparecer, mas porque pensa diferente. E quem pensa diferente, age diferente. E quem age diferente,
constrói resultados diferentes. Agora vem o ponto final. Você não precisa anunciar isso, não precisa provar para ninguém. Mas internamente, você sabe, você está operando em outro nível. Enquanto muitos estão distraídos, você está evoluindo. Enquanto muitos reagem, você está construindo. E essa diferença, com o tempo, se torna impossível de ignorar. Então, amanhã, antes de qualquer distração, alimente sua mente. Nem que seja por poucos minutos, mas faça com intenção. Porque naquele momento, você não estará apenas lendo, você estará moldando o padrão dos seus pensamentos. E pensamentos constroem destinos. Capítulo 11. Ritual. 10. A tarefa de Hércules. Existe um momento silencioso todas as manhãs, onde o seu destino é decidido. Não em grandes escolhas, não em decisões dramáticas, mas em algo muito mais simples e brutalmente ignorado. Qual tarefa você escolhe enfrentar primeiro? A verdade é desconfortável. A maioria das pessoas não procrastina porque é preguiçosa. Ela procrastina porque tem medo. Medo do esforço, medo de falhar, medo de não ser boa o suficiente. Então, ela foge. Se esconde em tarefas pequenas, responde mensagens, organiza coisas irrelevantes, finge produtividade, mas no fundo, sabe exatamente qual é a tarefa que mudaria tudo e evita. Os estoicos tinham um símbolo para isso: Hércules, o herói que não escolhia o caminho fácil, mas o necessário. Os trabalhos de Hércules não eram convenientes, eram pesados, incômodos, quase impossíveis. Mas eram exatamente esses desafios que o transformavam em algo maior. Agora entenda, todo dia você também recebe um trabalho de Hércules, uma tarefa, aquela que você evita, aquela que dá um leve desconforto só de pensar, aquela que exige foco real e não distração disfarçada. E aqui está o ponto decisivo. Se você foge dela, você permanece igual. Se você enfrenta, você evolui. A maioria faz o oposto do que deveria. Começa o dia pelas tarefas fáceis, pequenas vitórias, gratificação rápida, zero impacto real. E quando finalmente chega na tarefa importante, está cansado, disperso, sem energia mental. Resultado? Adia. E repete isso por semanas, meses, anos. Agora você vai operar diferente. Você vai fazer o que poucos têm coragem: identificar a sua tarefa de Hércules logo pela manhã e atacar antes de tudo. Sem negociação, sem desculpa, sem preparação excessiva. Pergunte a si mesmo: se eu só pudesse fazer uma coisa hoje, qual delas realmente mudaria minha vida? Essa é a tarefa. Não a mais fácil, não a mais rápida, mas a mais impactante. E aqui está a regra que muda o jogo. Ela vem primeiro, antes do celular, antes das distrações, antes das pequenas tarefas. Você protege sua energia mental e investe onde realmente importa. Porque entenda isso de uma vez, energia de decisão é limitada. Cada escolha pequena consome um pouco. O que você veste, o que você responde, o que você abre no celular, tudo drena você. E se você gasta isso cedo, quando chega no que importa, você já está vazio. É por isso que pessoas de alta performance parecem simples. Elas não decidem o básico, elas automatizam para reservar energia para o que realmente importa. Agora visualize 2 cenários. No primeiro, você passa o dia ocupado, resolve coisas pequenas, se distrai, chega à noite cansado, mas frustrado. No segundo, você enfrenta sua tarefa difícil logo cedo. Avança de verdade, o resto do dia vira bônus. Qual versão constrói uma vida forte? E existe algo ainda mais profundo aqui. Quando você enfrenta sua tarefa mais difícil cedo, você altera sua identidade. Você deixa de ser alguém que evita e se torna alguém que executa. E isso muda tudo, porque sucesso não vem de intensidade ocasional. Vem de consistência direcionada.
Agora entenda a brutalidade dessa verdade. Você não está cansado. Você está mal direcionado. Você não precisa de mais tempo. Precisa de mais coragem. Então, aqui está o seu código. Todos os dias, identifique a tarefa de Hércules e ataque. Mesmo sem vontade, mesmo com medo, mesmo imperfeito. Porque a ação imperfeita ainda vence a perfeição imaginária. E quando você fizer isso por dias seguidos, algo muda. Você começa a confiar em si mesmo, sua palavra ganha peso, sua mente para de duvidar. E nesse momento, você deixa de ser espectador da própria vida e se torna o protagonista. Agora, você não está mais reagindo ao mundo. Você está moldando ele. E com isso, os 10 rituais se completam. Mas ainda existe uma verdade final. Uma que separa os que começam dos que realmente chegam até o fim. No próximo capítulo, vamos falar sobre o que acontece quando tudo falha e como os verdadeiramente fortes continuam mesmo assim. O compromisso final, a linha que divide quem muda de quem assiste. Agora tudo está claro. Você tem o mapa, você tem os rituais, você entende o jogo, mas existe uma verdade desconfortável que ninguém gosta de admitir. Saber não muda nada. O que muda tudo é o que você faz quando esse vídeo termina. Daqui a poucos minutos, você vai sair daqui. E existem apenas 2 caminhos possíveis. O primeiro é o caminho invisível. Você fecha o vídeo, pensa, isso foi bom, e volta exatamente para os mesmos hábitos, mesma rotina, mesmas desculpas, mesma vida. Em poucos dias, você esquece tudo e nada muda. O segundo caminho é raro, desconfortável, mas poderoso. Você decide, não amanhã, não segunda-feira, agora. Porque entenda isso com profundidade. A sua vida não muda quando você está motivado. Ela muda quando você cria um padrão e segue ele mesmo sem vontade. Você não precisa fazer tudo perfeito. Você não precisa aplicar os 10 rituais amanhã. Mas você precisa fazer algo diferente. Algo real. Então, aqui vai o ponto de virada. Qual vai ser o seu primeiro movimento? Vai levantar sem negociar? Vai ignorar o celular? Vai escrever? Vai enfrentar sua tarefa difícil? Escolha. Mas escolha algo e cumpra. Porque cada pequena ação é um voto. Um voto para o tipo de pessoa que você está se tornando. E se você repetir isso dia após dia, mesmo imperfeito, mesmo cansado, mesmo sem vontade, você constrói algo que a maioria nunca constrói: respeito por si mesmo. E quando você chega nesse ponto, tudo muda. Sua postura muda, sua energia muda, suas decisões mudam. Você para de pedir permissão e começa a agir. Agora deixa eu te dizer algo direto. O mundo não precisa de mais pessoas motivadas. O mundo precisa de pessoas disciplinadas. Pessoas que fazem o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. E talvez essa seja a última coisa que você precisava ouvir hoje. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai te acordar. Ninguém vai te disciplinar. Ninguém vai construir sua vida. Mas isso não é um problema. Isso é poder, porque significa que, a partir do momento que você decide, ninguém pode te impedir. Agora a pergunta final. Você vai continuar sendo alguém que assiste ou alguém que executa? Se você chegou até aqui, você já sabe a resposta. Então, prova isso. Nos comentários, escreva: eu comando a minha mente. Não é para mim, é para você. É o seu primeiro ato de controle. E amanhã, quando o alarme tocar, lembre disso. A batalha começa antes do mundo acordar. E dessa vez, você não vai perder. Nos vemos no topo.